A ascensão de Kelps e o mistério das pirâmides. A narrativa começa no coração do Antigo Egito, com a ascensão de um dos faraós mais enigmáticos e poderosos da história, Kelps. Seu reinado, que durou por volta de 2500 AC, trouxe um período de grandes inovações e desafios, especialmente no campo da arquitetura monumental. Foi sob o comando desse líder que o Egito testemunhou a construção da Grande Pirâmide de Gizé, uma estrutura que se tornaria uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e até hoje, uma das maiores construções já feitas pelo homem. Kelps, seguindo os passos de seu pai, Snefru, quis garantir seu lugar na eternidade. Não bastava para ele uma pirâmide comum. Ele queria que sua tumba desafiasse o tempo e a compreensão humana. Com impressionantes 147 metros de altura e uma base cobrindo mais de 52.600 metros quadrados, o equivalente a 6 campos de futebol, a pirâmide foi planejada para ser não apenas um local de descanso final, mas também um símbolo de poder e conexão divina. A construção da Grande Pirâmide envolveu um nível de planejamento e execução que desafia a lógica até os dias de hoje. O alinhamento da pirâmide com o norte verdadeiro, com uma precisão de 2 milésimos de grau, é algo que muitos arquitetos e engenheiros modernos ainda têm dificuldade em replicar. Mas como esse feito foi possível há mais de 4.000 anos, sem as ferramentas e tecnologias que temos hoje? A precisão do projeto levou alguns a acreditar que o conhecimento matemático e astronômico dos egípcios estava muito além do que é comumente aceito. A pirâmide de Kelps se tornou um símbolo não apenas de seu reinado, mas de mistério e fascínio científico. Além do tamanho e da precisão, a estrutura é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, com cada bloco pesando entre 1,5 e 3 toneladas. Esse número assombroso de pedras, empilhadas ao longo de cerca de 20 a 30 anos, ainda levanta dúvidas sobre a logística envolvida. Para realizar tal proeza, os egípcios teriam que colocar uma pedra a cada 3 minutos, se trabalhassem 12 horas por dia, todos os dias, durante esses anos. Este cálculo impressionante fez com que muitos questionassem se o projeto era de fato humanamente possível dentro daquele período de tempo. As teorias sobre como essas pedras foram movidas, erguidas e posicionadas variam desde o uso de rampas colossais até trenós e areia molhada para reduzir o atrito. E claro, há os que acreditam que o próprio Kelps contou com uma ajuda extraterrestre para erguer uma obra tão monumental. Contudo, não importa qual seja a teoria, o que é certo é que a Grande Pirâmide foi uma das realizações mais extraordinárias da civilização egípcia e continua a instigar a curiosidade de cientistas, historiadores e entusiastas ao redor do mundo. O processo de construção e a sociedade egípcia. Durante o reinado de Kelps, a construção da Grande Pirâmide foi uma obra monumental que envolveu uma verdadeira reconfiguração da sociedade egípcia. Ao contrário do mito popular que associa a obra ao uso de escravos, estudos arqueológicos recentes indicam que a maioria dos trabalhadores eram cidadãos livres, que viam o trabalho nas pirâmides como uma honra. Para muitos, fazer parte de um projeto tão grandioso e de importância religiosa era motivo de orgulho. E o trabalho era recompensado com iguarias raras para a época, como carne e cerveja. Estes itens, considerados de luxo, serviam tanto como pagamento quanto como incentivo moral para os trabalhadores. Organizados em grupos especializados, os operários da construção eram divididos de acordo com suas habilidades. Havia equipes responsáveis pelo corte e transporte das pedras, outras se encarregavam de posicioná-las com precisão. Essas equipes formavam uma estrutura de trabalho altamente organizada, cada uma com uma função específica no vasto esquema da construção. Alguns registros de grafites encontrados dentro dos monumentos sugerem que esses trabalhadores tinham grande lealdade religiosa, expressando devoção ao faraó, que acreditavam ser um deus vivo. O planejamento da pirâmide envolveu também um conhecimento surpreendentemente avançado de engenharia e gerenciamento de projetos. Um exemplo disso é a técnica conhecida como análise do caminho crítico, usada para coordenar todas as fases do projeto de maneira eficiente e garantir o uso otimizado dos recursos disponíveis. A precisão exigida na colocação dos blocos, muitos dos quais pesavam entre 1 e 3 toneladas, demandava um esforço coordenado entre diversas equipes especializadas. As condições de trabalho, ao que tudo indica, eram bastante rígidas, mas não desumanas. Descobertas recentes em locais de escavação próximos às pirâmides revelaram que os operários tinham acesso a acomodações relativamente confortáveis e alimentação de qualidade. Além disso, a natureza religiosa do projeto fazia com que muitos dos trabalhadores encarassem suas funções como um dever espiritual, reforçando sua motivação. Este sistema de trabalho, fundamentado na reciprocidade religiosa e na noção de status, reflete uma sociedade altamente hierárquica, mas que também sabia reconhecer a importância do trabalho coletivo para garantir o sucesso de empreendimentos faraônicos. A engenharia e os mistérios da pirâmide. A Grande Pirâmide de Kelps não é apenas uma obra monumental, ela é um verdadeiro enigma de engenharia. Durante séculos, pesquisadores e arqueólogos têm tentado desvendar como os antigos egípcios conseguiram realizar essa façanha sem o uso de tecnologias modernas.
Um dos grandes desafios era o transporte dos enormes blocos de pedra, que podiam pesar até 3 toneladas cada. Como mover esses blocos de regiões distantes e, mais importante, como posicioná-los com tamanha precisão. Um método amplamente aceito é o uso de trenós e areia molhada para reduzir o atrito, facilitando o transporte dos blocos. Uma ilustração encontrada em um túmulo antigo mostra uma estátua gigante sendo puxada por mais de 170 homens, enquanto uma pessoa derrama água sobre a areia à frente do trenó. Isso sugere que, ao molhar a areia, os egípcios reduziam a resistência e conseguiam mover os blocos com menos esforço. Experimentos modernos confirmaram a eficácia dessa técnica, mostrando que a redução do atrito pode facilitar significativamente o transporte de objetos pesados. No entanto, a simples movimentação das pedras era apenas uma parte do desafio. Outra questão intrigante era como essas pedras eram erguidas e empilhadas para formar a pirâmide. Uma das teorias mais aceitas é a construção de rampas ao redor da pirâmide, permitindo que os trabalhadores pudessem arrastar os blocos para os níveis mais altos. Essas rampas poderiam ser retas ou espirais, girando em torno da estrutura à medida que ela se elevava. Existem indícios de que, à medida que a pirâmide crescia, rampas internas eram usadas para facilitar a colocação dos blocos no topo. Outras teorias mais especulativas sugerem que os egípcios poderiam ter usado sistemas semelhantes a elevadores de carga, onde o contrapeso de grandes pedras ajudaria a levantar os blocos mais pesados. Algumas ideias, embora controversas, envolvem até o uso de canais de água para flutuar os blocos até o topo da construção. Ainda que fascinantes, essas hipóteses carecem de evidências concretas, e muitas delas permanecem no campo da especulação científica. O fato é que a Grande Pirâmide continua a impressionar tanto pelo tamanho quanto pela precisão com que foi construída. A engenharia sofisticada e o nível de organização necessário para erguer uma estrutura desse porte, com mais de 2 milhões de blocos, ainda hoje é motivo de estudo e admiração. Teorias e conspirações. Ajuda extraterrestre? Entre todas as teorias sobre a construção da Grande Pirâmide de Kéops, uma das mais intrigantes e populares é a de que a construção contou com a ajuda de forças extraterrestres. Os defensores dessa ideia apontam para a precisão surpreendente do alinhamento da pirâmide com o norte verdadeiro, algo que desafia a tecnologia da época. A pirâmide está alinhada com uma margem de erro de apenas 2 milésimos de grau, um feito que só pode ser comparado às construções modernas, que utilizam equipamentos avançados para medições tão exatas. Isso, para muitos, sugere a possibilidade de que os egípcios antigos tinham acesso a um conhecimento que ultrapassava os limites da civilização humana naquela época. Além do alinhamento perfeito, a magnitude da construção também é usada como argumento para teorias conspiratórias. Como poderiam os antigos egípcios mover blocos de pedra tão massivos, pesando até 80 toneladas, sem o auxílio de tecnologias avançadas? Muitos teóricos afirmam que, mesmo com os recursos que conhecemos, essa tarefa teria sido praticamente impossível sem o uso de algum tipo de tecnologia perdida ou mesmo de ajuda de seres de outro planeta. A precisão no corte das pedras e o encaixe perfeito entre os blocos são pontos que alimentam ainda mais essa linha de pensamento. No entanto, por mais fascinantes que essas teorias sejam, elas carecem de evidências concretas. Até o momento, nenhum vestígio arqueológico comprova a intervenção de extraterrestres na construção das pirâmides. Ao contrário, muitos arqueólogos acreditam que os antigos egípcios possuíam um conhecimento profundo de astronomia e matemática, o que explicaria o alinhamento com as estrelas e o norte verdadeiro. Ainda assim, as pirâmides continuam a ser um terreno fértil para especulações. A ideia de que Kéops, ou outro faraó, poderia ter tido algum tipo de ajuda divina, ou até mesmo extraterrestre, para erguer tamanha estrutura mantém viva a chama do mistério, atraindo tanto céticos quanto curiosos para o enigma que é a Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide como centro de energia? Uma das teorias mais fascinantes sobre a Grande Pirâmide de Kéops é a de que ela teria sido construída para funcionar como uma usina de energia. Esse conceito, bastante controverso, começou a ganhar popularidade com base em estudos modernos que analisaram o formato e a localização da pirâmide, além de especulações envolvendo o inventor Nikola Tesla. Tesla acreditava que a pirâmide possuía uma relação com a energia da Terra, e que sua forma geométrica poderia amplificar a energia natural ao seu redor. O fato da Grande Pirâmide estar alinhada com o norte verdadeiro e localizada exatamente no centro da massa terrestre do planeta reforça essa ideia de que sua posição não foi escolhida aleatoriamente. Ela estaria situada em uma posição estratégica para canalizar energia, semelhante à teoria de Tesla para sua torre Wardenclyffe, um projeto de transmissão de energia sem fio. Outra teoria envolvente é a de que a pirâmide estaria conectada a fontes de água subterrânea. No platô de Gizé, há uma vasta rede de canais subterrâneos, por onde flui água em grande quantidade. Esse movimento de água poderia gerar eletricidade através do que é conhecido como eletricidade piezoelétrica, um tipo de corrente gerada pela pressão sobre certos materiais como o quartzo.
E de fato, a câmara do rei na Grande Pirâmide é composta por pedras de granito que contêm uma alta concentração de cristais de quartzo. Pressionado corretamente, o quartzo pode produzir eletricidade, o que levaria alguns a crer que a pirâmide não era apenas uma tumba, mas uma grande usina de energia que poderia, teoricamente, gerar eletricidade para uma vasta região. Os defensores dessa teoria sugerem ainda que se o topo da pirâmide tivesse sido revestido de ouro, um material altamente condutor, a estrutura poderia ter funcionado como um grande transmissor de energia para o céu, conectando-se à ionosfera e distribuindo energia de forma sem fio, muito similar à visão de Tesla para a distribuição global de eletricidade gratuita. Embora essas ideias sejam frequentemente rejeitadas pelos cientistas mais conservadores, elas continuam a atrair a imaginação de muitos estudiosos e entusiastas. O legado de Kelps e o impacto cultural. O reinado de Kelps deixou um impacto duradouro na história do Antigo Egito, não apenas pela monumental Grande Pirâmide, mas também pelo legado cultural e arquitetônico que persistiu ao longo dos séculos. A pirâmide de Kelps, construída por volta de 2560 a.C., é a maior e mais famosa entre as pirâmides de Gizé. No entanto, o complexo funerário que a rodeia é igualmente fascinante e parte essencial do legado deste faraó. O complexo inclui duas estruturas principais: o templo mortuário, localizado próximo à base da pirâmide, e o templo do vale, situado mais ao leste, próximo ao rio Nilo. Estes templos não eram apenas locais de culto, mas também abrigavam importantes cerimônias religiosas relacionadas ao culto do faraó e à preparação de seu corpo para a vida após a morte. O templo do vale, por exemplo, permanece em grande parte inexplorado, mas as evidências sugerem que ele desempenhou um papel crucial nos rituais fúnebres do faraó. Além desses templos, 3 pequenas pirâmides satélites foram construídas ao lado da pirâmide principal, dedicadas às rainhas de Kelps, o que evidencia a importância da linhagem real no complexo funerário. As rainhas, assim como o próprio faraó, eram vistas como figuras divinas e parte integrante do poder faraônico. O complexo funerário, incluindo as mastabas adicionais para membros da elite, simbolizava a rígida hierarquia social e o culto ao faraó, reforçando a crença de que ele era o intermediário entre os deuses e o povo. O legado de Kelps vai além da sua obra arquitetônica. Seu reinado é frequentemente lembrado como um período de estabilidade política e prosperidade econômica, permitindo a realização de grandes projetos que envolveram toda a sociedade egípcia. Ele também marcou uma era de grande inovação e criatividade, onde o desenvolvimento de técnicas arquitetônicas e matemáticas avançadas contribuiu para o sucesso do projeto de sua pirâmide. Muitos estudiosos consideram o reinado de Kelps um dos períodos mais importantes para a consolidação do poder e da cultura egípcia. Em termos culturais, o impacto da pirâmide de Kelps é profundo. Ela se tornou um símbolo de poder eterno e de ligação divina, transcendendo sua função de tumba e tornando-se uma representação da grandiosidade do Antigo Egito. Milhares de anos depois, a pirâmide continua a inspirar tanto cientistas quanto admiradores, sendo um dos maiores ícones da civilização egípcia. Deixe seu like e comente quais temas você quer ver aqui no canal.